o mercado ainda está efervescente, não está definido. Tem clubes, por exemplo, tá, pelo que a gente sabe, uma obsessão para contratar um centroavante por parte do Palmeiras e por parte do Corinthians. Há outros também que querem atacantes. Todo mundo quer um cara que marque gols, é evidente. Mas e tem também ofertas chegando. Então a gente até na tela, preparando o programa, anunciando o programa, aquecendo o programa, a gente colocou, destacando o Flamengo, porque tem uma oferta no ar aí de milhões pelo Michael. Não sei se isso vai prosperar ou não. Enfim, mas é uma oferta pesada. O Flamengo não tem um cofre frágil, ele pode dar uma segurada em alguns momentos em alguns jogadores. Se isso vai acontecer ou não, a gente vai discutir aqui o que vocês pensam, se deve vender ou não. O Michael tem, acho que 26 anos, 27 anos, eu não sei, o Mauro César talvez deve ser 26, 27 anos. Se ele fizer um contrato de 3 anos, recebendo um dinheirão, eu entendo que é um grande pacote financeiro na carreira dele. Mas isso é uma outra conversa. Então, Vamp, você acha que o Flamengo vende um jogador como o Michael, que foi importante, é importante para o elenco, a oferta é boa, o que você pensa? O que eu penso é que tá na mão dele, né? Ele que vai na mão dele, do Michael, certo, Michael, né? Certo. Porque ele termina a temporada em alta no Flamengo, né? Fazendo gol. E aí ele vai ver agora o futuro dele. Quando os árabes vêm com... E a gente tem que ver, tá 6-1, né, professor? E se o Flamengo vai liberar. Mas assim, eu acho que ele fica, ele não vai pro mundo árabe. Você acha ele tá que feliz. E o Mauro César? Mauro, vai ou não vai esse Michael? É cerca de 45 milhões de reais, né? Parece. 36 está lá na tela. A questão é que o Flamengo tem 80%, né, dos direitos. Então, se forem 8 milhões de dólares, fazendo a conversão, o que caberia ao Flamengo, 6 milhões e 400 mil dólares, seria menos do que o Flamengo pagou. Né? Pagou o dinheirão. 7 milhões e meio de euros. Né? Só que de lá para cá, o real se desvalorizou muito, então, tratando em real, né? Real contra real, a proposta inicial seria inferior àquilo que o Flamengo pagou. E eles rechaçaram. Os árabes estariam dispostos, os sauditas, a apresentar um valor maior entre hoje e amanhã, enfim. Eu acho que se eles subirem mais a proposta, o negócio talvez saia. Só que eu acho que o Flamengo tem que pensar o seguinte: o jogador não valia essa grana toda que o Flamengo pagou. 7 milhões e meio de euros foi uma disputa, Corinthians e Flamengo, os dois queriam um jogador, o Flamengo estava com a grana, tinha sido campeão, aquela coisa toda, foi antes da pandemia, o Jorge Jesus pediu o jogador, insistiu que queria, porque queria o Michael, que ia fazer o Michael fazer isso e aquilo, e acabou que o Flamengo contratou o jogador. Mas no ano passado, de fato, ele se valorizou muito, né? Ele foi um dos artilheiros do campeonato, ele foi o goleador do time, acho que muito em função também da bagunça que era o time do Flamengo do Renato, o que acaba fazendo com que o jogador mais intuitivo, de jogada individual, de arrancada, possa se destacar mais do que o normal. Mas claro, tem todos os méritos dele. Ele melhorou, aprendeu a voltar a marcar, acompanhar o jogador que cai pelo setor dele. Ele melhorou bastante, porque ele é um jogador que não teve base, né? Ele praticamente saiu da várzea para o profissional. E isso pesa bastante. Acho que estava até tendo uma confusão com quem tem a outra porcentagem dele, é um time menor. O Goianese, me parece. Que botou o Goiás na FIFA, que não pagou. Eles têm lá um impasse, agora o Flamengo tem 80%. O que eu entendi, pelo que eu soube, o Flamengo quer, talvez aceite se esse valor todo ficar para ele, Flamengo. Tá bom, tem 8 milhões para você, paga os 80%, os outros 20 ficam lá com os donos lá. Se isso acontecer, eu acho que o Flamengo vai acabar vendendo. Mas faz o que com esse dinheiro? Porque se o Flamengo tivesse com salário atrasado, com dificuldades financeiras, tem que vender e acabou. Agora, para vender com lucro pequeno ou sem lucro nenhum, eu não consigo entender, porque aí você perde um jogador que pode ser útil. E você vai contratar quem com esse dinheiro? Qual outro jogador que você vai contratar? Se tiver um outro na mira, que você consiga contratar com essa grana, que o técnico goste, o clube entenda que é uma boa troca, digamos assim, tudo bem. Mas tem que pensar nisso tudo, porque no ano passado, por exemplo, o Flamengo vendeu o Gerson por 25 milhões de euros, podendo até aumentar esse valor de acordo com metas que ele eventualmente alcance. Ele custou 11, então ele deu retorno técnico, ganhou títulos e foi muito bem vendido, por uma quantia que é quase mais que o dobro do que o Flamengo pagou. O Michael não, o valor que eles estão oferecendo é muito parecido com o que ele custou. Então não tem lucro financeiro, tem um retorno técnico de uma boa temporada, mas quem vai para o lugar? Lembrando que o Kennedy já foi embora porque o Chelsea o requisitou, né? O Kiel, que é o lateral titular do Chelsea, se machucou, não joga mais nessa temporada, e eles pediram o Kennedy para ter a opção de ala, que ele joga também nessa função. Então já tem essa baixa, o Bruno Viana saiu, que é um zagueiro que não ia ficar, não jogou bem, mas é menos um jogador à disposição do técnico, para a posição não tem. O Rodrigo Caio, só Deus sabe quando vai jogar.
recebeu alta do hospital, mas tem problemas. Tá voltando, né? Recebeu alta do hospital, mas até voltar a jogar, a gente não sabe quando vai ser, né? Ainda mais que ele tem um histórico de lesões tremendo. Então, vai ter que se mexer no mercado. Vai ter que pensar no que vai fazer com a saída eventual desse jogador. Mas acho que se subir um pouco a proposta, é provável que eles fechem com os sauditas. E o Flávio? Flávio, é um jogador importante, né? A gente destacou o Michael nos últimos tempos aí, jogando pelo Flamengo, o jogador destacando como joga e tal. O Mauro já deu uma pintura aí sobre que a coisa funcionou com ele. E você acha que na situação que o Flamengo tá, que é uma situação confortável, não é o Nogueirópolis que está na Pindaíba, compensa ou não? Ou depende muito do jogador? Não adianta ele ficar aqui e a cabeça dele estiver bem longe do Flamengo. O que você pensa? Bom, eu entendo o seguinte. Primeiro, se eu sou jogador, eu já estava lá. Já metia um turbante. Turbante, não é? Como é que chama? É turbante mesmo. Mas é isso. Enfim, eu já estaria lá. A grana provavelmente é muito maior do que no Flamengo e o cara tem que pensar na carreira dele. Jogador de 25 anos. Eu acho que o Michael, no Flamengo, ele será mais o que ele foi no primeiro ano do que nesse último ano. Concordo muito com o que o Mauro falou da bagunça tática do Renato e não creio que ele será tanta utilidade como teve na época do Renato. É uma bala enorme e ainda se pode melhorar. Eu faria o negócio correndo. Eu acho o Michael um jogador bom. Jogador de lá, de velocidade e tal. Não é muito fácil encontrar um jogador assim também, mas também, por esse valor, recuperar o investimento que você fez num jogador de 25 anos, 26 anos, é um grande negócio. Já aproveitou no passado, se sou eu primeiro, como jogador, embora rápido, e se sou o Flamengo também fazia o negócio, claro, pegando um pouquinho mais, fazendo alguma coisa, né, o que puder pegar mais, ok, mas eu não seguraria esse jogador não, eu mandaria embora. E aí, só para não perder aqui, porque alguém pergunta para vocês, algum risco do Flamengo perder o Arrascaeta? Porque tem uma história aí que ele já renovou, outros dizem que ainda não renovou, o contrato iria até 2023, né, então... O Gabigol postou um negócio de fica. Um negócio enigmático e tal, mas de qualquer maneira, acho que não vai perder o Arrascaeta. Vai, Mauro. O contrato vai até o final do ano que vem, né? Só alguém pagar a multa. A multa é 60, 70 milhões de euros, uma coisa assim. Não, né? É um valor muito elevado. Eu duvido que até um clube de fora pague tanto por um jogador de 27 anos. Eu acho que não paga mais isso tudo. E é importante pro Flamengo. Só se for o árabe. Esse cara veio buscar o Michael, leva o Arrascaeta. É que essas multas são altas, são feitas justamente para isso, né? A multa do Dudu no Palmeiras também era uma coisa assim, antes dele ser emprestado, 70 milhões, 80 milhões, sei lá. Que era justamente para você não ficar à mercê de chegar um campeoníssimo aí e leva seu jogador por 15, 20 milhões de euros. Então você põe uma multa lá em cima para justamente se proteger do ataque do mercado internacional. O caso do Arrascaeta é que parte dos direitos dele pertence ao clube lá, o Defensor, onde ele foi revelado, empresário, aquela coisa toda. Isso no acordo quando ele foi para o Cruzeiro. O Flamengo comprou a parte do Cruzeiro. E aí, na negociação, eles estão desde a época em que o Flamengo comprou os direitos que pertenciam ao Cruzeiro, que tem um rolo até hoje do Cruzeiro com os uruguaios, né? Até hoje tem essa confusão lá para o Ronaldo resolver agora. Mas qual é o percentual, Mauro? O Flamengo tem, acho que 75%, alguma coisa assim. Bem mais, a parcela maior. Eles querem vender os 25% para o Flamengo. É normal, os uruguaios querem o quê? Transformar isso em dinheiro. Claro. Mas o Flamengo fala, peraí, a gente pode comprar, mas agora não tem interesse, que estava no meio da pandemia, no começo, começou em 2020 essa discussão. Falei, não, agora não vou comprar, perdendo receita, não tem público. Você quer que eu compre 25% do jogador, que eu tenho 75%? Não vou fazer negócio. E aí ficou esse impasse. Depois começaram a avançar nas conversas no sentido de o Flamengo comprar esse percentual. Eu acho que os uruguaios estão certos também, estão tentando vender a parte deles para transformar em dinheiro, porque o jogador vai ficando mais velho. O Flamengo tem vontade de ficar com o jogador direto, para sempre, deixar ele lá jogando até o dia que ele quiser ir embora, se aposentar, sei lá o quê. Mas aí tem a questão do valor, o quanto eles querem, os uruguaios, e o quanto o Flamengo se propõe a pagar. E de que maneira também, vai pagar parcelado. É esse que é o entrave que já se arrasta há quase 2 anos. É provável que ele chegue num acordo cedo ou tarde. Eles tiveram reuniões semana passada, porque a intenção do Flamengo com relação ao Arrascaeta é fixá-lo, tê-lo e transformá-lo cada vez mais num ídolo do time, um símbolo do time, um jogador que vai ficar ali, que a torcida gosta e vai seguir jogando. E que eu acho que é legal. Entendeu? Mas eu falei do Dudu há pouco, eu acho que é mais ou menos o que acontece com o Dudu, que teve essa saída aí rápida e voltou. É o jogador mais importante do Palmeiras nos últimos anos, jogador histórico do clube já. A quantidade de títulos, de vitórias das quais ele participou é enorme. Então, assim, um cara desses, se ele pode ficar no clube, se o clube tem grana para segurar, eu acho que é legal.
é um ídolo, tem um retorno que esse tipo de jogador proporciona que a gente não consegue medir, que é o garoto que passa a torcer pelo time pequenininho ali porque gosta daquele jogador, admira aquele jogador, e venda de produtos, tudo mais, que esse tipo de cara sempre atrai também. Eu acho que vai acabar acertando cedo ou tarde, eles vão acabar prorrogando o contrato da Arrascaeta e comprando a parte que pertence aos uruguaios. Para fechar o Flamengo aqui, o pessoal vai perguntando, o Andréas Pereira, o Flamengo está tentando pagar uma grana aí por ele. Ofereceu 8 milhões de euros, lógico que foi uma proposta inicial para ser recusada, porque o Manchester United colocou por 20 milhões o valor da multa, para abrir uma negociação. 8 milhões, não, 8 milhões não, aí 9, 10, 11, para tentar chegar num número. O que eles estão tentando fazer? Comprar em baixa, porque o jogador foi o pivô da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores. Ele está em baixa. Em alguns momentos isso ajuda. Então, eles estão tentando comprar o jogador no momento que ele não está em alta. Até porque, em tese, eu acredito que esse jogador vai render muito mais agora. Ele teve bons momentos, repito, no time do Renato, que era um negócio bem bagunçado. A própria presença dele ali no lance capital da final da Libertadores evidencia isso, porque ele não era o cara para fazer saída de bola. Mas o time é tão bagunçado que alguém tem que se apresentar ali, ele recebeu a bola ali, perdeu, e o Daverson fez o gol. Mas acho que num time mais estruturado, se o Paulo Sousa de fato montar um time mais organizado, eu acho que ele é um jogador que ele vai render bem mais. É um jogador, acho que bem acima da média, muita experiência internacional, e é novo, né? Tem 25 anos. Eu pegaria o dinheiro do Michael e comprava o Andrés Pereira. Acho que aí são posições diferentes, mas eu acho que o Andrés é um cara Você é um comerciante, tem né, muito a Flávio? evoluir. E esse pedacinho da Arrascaeta também, sem dúvida. Aliás, o Daverson postou um negócio tão engraçado essa semana. Ele postou o gol do Oeste, né? Que eliminou o Flamengo. Foi muito parecido. E aí ele postou assim, ele falou assim, sabe? Ele escreveu, né? A foto ele postou assim. A hora que eu peguei aquela bola, que eu roubei a bola do André Ferreira, falou, por que eu peguei essa bola? Falou naquela fração de segundo. Se eu perder esse gol, eu tô morto. Eu não queria tanta responsabilidade. Aí falou, graças a Deus eu fiz o gol. Falou que o que ele pensou foi, por que eu peguei essa bola? Olha onde é que eu fui parar. Virou ídolo, né? Mas podia ter virado um... Não, a gente falou outro dia que o Mauro César estava aqui no programa, eu lembro que a gente falou alguma coisa sobre isso, que o cara aproveita a bola. Essa é a bola. Você lembra? Nós falamos alguma coisa. Acho que é do Pablo. Falando do Pablo, que teve a bola contra o Palmeiras e não fez. Tem muito a ver com essa dispensa dele. Tem muito a ver. É o momento, é o lance capital. A bola. O Daverson aproveitou a bola. Quer dizer, ele tá. Mas ele se assustou. Falou, porque assim, quando o jogador faz história com um gol importante, o goleiro pega um pênalti, esse momento é o famoso cavalo selado que passa uma vez na tua frente e talvez nunca mais volte. Muda a sua vida. Então você tem que aproveitar aquela chance. Essa é a chance. Não, muda a vida do cara. Muda a vida do cara. Muda. Copa do Mundo muda a vida do cara. Sim. Às vezes o cara vai desacreditado, volta um semideus. Às vezes o cara vai semideus e volta desacreditado. Fala, um momento da carreira, né? O dono lá do Audax falou aí o cavalo selado, o cara falou assim, hein, seu Mário, o cavalo selado quando passa tem que pegar e mutar, né? Ele falou, não, o cavalo passa todo dia, vocês que são burros. Então, às vezes o Davis ganhou várias vezes aquela do gol e não fez, né? Pode ser, mas é verdade, o cavalo passa mais de uma vez, né? É verdade. Burro passa mais, mas o cavalo passa. Por falar nisso,